Ainda falando sobre exatamente o isolamento social, muitos países que estão voltando agora a reabrirem, né, como Inglaterra, França, Espanha, estão experimentando um índice maior do grau de transmissibilidade do vírus. A própria Suécia, que não fez o experimento do isolamento social, ainda que tenha tido mais mortes, está experimentando um abaixamento desse índice de transmissibilidade. Eu queria realmente perguntar sobre o senhor sobre uma série de questões científicas que são muito difusas. Assim. Existe realmente a possibilidade de uma imunidade de rebanho após um período de algumas semanas de circulação do vírus? O ciclo do vírus, do coronavírus, ele pode ter um fim e esse isolamento ele não pode estar, tudo bem, achatando a curva para ter melhores capacidades dos hospitais recolherem os doentes, mas não pode estar simplesmente distribuindo os mortos, ou seja, distribuindo o problema e prolongando o problema para meses vindouros e que não vai acabar nunca, que a gente se isola e volta, isola e volta. Quais são os prognósticos do futuro dessa doença? Ela tem um período fixo que ela pode acabar? Vai haver uma segunda onda? E nesse sentido, a Suécia, por exemplo, você acha que ela pode ter acertado em criar, antes de todos os países, a dita imunidade de rebanho, se é que ela existe? Ótimo, Adriles. A pergunta é super pertinente, porque quando a gente fala de imunidade de rebanho, isso vem de experiência com outras viroses, né? É uma imunidade onde você atinge uma determinada porcentagem da população e essa porcentagem ela é meio que estimada com o índice de transmissibilidade, nós chamamos de R0, quer dizer, quanto um paciente portador, quantos outros ele contamina, comparando, por exemplo, H1N1 com o coronavírus. H1N1 tem um R0, que é esse índice de 1, o coronavírus de 3,5, quer dizer, a transmissibilidade 3,5 vezes maior do que H1N1. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, nós temos que a imunidade de rebanho para a Covid-19, ela seria atingida com 60% a 70% da população que gera anticorpos capazes de conferir uma imunidade, mesmo que transitória. Então, o que acontece? Ainda é uma doença não tão completamente conhecida, o coronavírus, mas a gente sabe que as cepas vão tendo mutações, já tem mais de 30 cepas diferentes no Brasil e que já tem diferença com as da Europa. Essa imunidade não é produzido anticorpos por todos os pacientes que se curam, deve haver outras formas de defesa que não são anticorpos que são mensuráveis como o IgG. E a gente não sabe por quanto tempo. Então é bem provável que essa imunidade ela dure um determinado tempo, mas que por motivos de mutação do vírus ou perda da imunidade, a gente teria outros tipos de infecção por coronavírus em outros anos. Então, quando a gente fala de imunidade de rebanho, voltando um pouco, você imagina, população 230 milhões de pessoas, 60% o mínimo delas contaminados, está falando de 120, 130 milhões de pessoas. 20% requerem hospital, porque esse é o dado e é um dado estatístico. Então, 20% de 130 milhões, nós estamos falando de 26 milhões de pessoas. Não tem hospital para 26 milhões de pessoas. 5% vão exigir UTI, quer dizer, 5% dá 1,3 milhões de pessoas vão exigir UTI, onde no Brasil existem 50 mil leitos de UTI. Quer dizer, não há como ter imunidade de rebanho no nosso país. A Suécia, menor população, talvez maior capacidade de atendimento hospitalar, optou por tentar trazer a imunidade de rebanho, o que não se sabe até quando ela vai durar. Então, nada é certo de que no começo do ano que vem não exista aí uma nova pandemia de coronavírus por conta de outros vírus ou queda da imunidade. Portanto, hoje, meu lado pessoal, eu não vejo imunidade de rebanho como factível no país.